Este vídeo é uma pílula, então ele é parte de um tutorial maior e mais completo. O link para o vídeo completo está na descrição ou nos cards, caso você esteja assistindo ele no YouTube. Então, agora eu quero falar o seguinte, a gente vai voltar aqui na estrutura da parede e eu vou entrar na segunda parte do que a gente vai falar aqui, que no caso é na função de cada uma das camadas da parede. Eu vou abrir uma imagem aqui para que a gente possa visualizar. Aqui, eu não sei se vocês notaram, mas aqui a gente tem essa opção aqui que é Structure. Todos os itens, todas as camadas estão com função estrutural. E o que são cada uma dessas funções? Cada função, você vê que também tem um número associado, aqui tem um, se eu vim aqui, ó, 2, 3, 4, 5, em camada de membrana, cada um desses números tem uma função em relação ao que é prioridade, o que corta o que. Então, eu crio uma parede, esse aqui foi um exemplozinho que eu criei para a gente poder explicar o que é cada uma dessas coisas. Se eu crio uma parede e eu crio uma laje que perpassa essa parede, então vamos dizer que essa parede ela vai do nível 0 até o nível 15. E em cada um desses níveis, obviamente, você tem uma laje com um piso. Então, a gente precisa dizer para o software o que deve cortar o que é prioridade no corte. Você vê que essa camada aqui, ela está em camada estrutural, ela está com função estrutural e ela corta a camada estrutural da parede. Então o Revit, sempre que tiver um piso e tiver uma parede, o Revit vai priorizar o piso em detrimento da parede. Então, se alguma coisa da parede tiver a mesma função de alguma coisa do piso, então o Revit vai cortar um no outro. Aqui você tem essa segunda camada que ela está de substrato de nível 2 e aí você tem aqui em cima o substrato de nível 2 também. E você vê que o substrato do piso corta o substrato da parede, porque é assim que funciona na própria construção civil em si. Essa outra camada aqui, ela é finish de nível 1, né? No caso seria um revestimento, a gente pode chamar assim, revestimento de nível 1 e da mesma forma aqui você tem revestimento de nível 2. E por que o revestimento de nível 1 corta o revestimento de nível 2? Porque nesse caso aqui, o de nível 1, ele tem, na escala de camadas, ele tem o nível 4. Opa, a outra imagem, esquece, outra imagem é outra coisa. Nessa camada aqui, ele tem o nível 4 de importância, o grau 4 de importância. Enquanto que no que eu selecionei na parede, ele tem grau 5. Então a estrutura, o correto de se estruturar uma parede é a camada central de núcleo, né? A estrutura central do núcleo ter função estrutural, a camada de reboco, as camadas intermediárias entre o nosso acabamento e o núcleo da nossa parede ter substrato com o nível de camada 2 e as camadas posteriores, né, ter um acabamento de nível 2 também. Então, voltando aqui, vamos colocar essa primeira é estrutural, essa segunda a gente vai colocar substrato, né, aqui também substrato. Aqui a gente vai selecionar acabamento 5, lembrando que esse acabamento 1, que tem 4 na escala, a gente utiliza para pisos. E aqui a gente utiliza para parede. Eu posso fazer o inverso, eu posso utilizar o acabamento de nível 4 para paredes? Eu posso utilizar. O problema é que se eu utilizar, esse revestimento aqui da parede vai estar descendo no piso. E aí é uma escolha que a gente tem que fazer. Por exemplo, se o piso ele tem um revestimento vinílico, e a parede tem um revestimento de cerâmica, obviamente eu não vou colocar o piso vinílico por baixo, né? Então, da mesma forma, então nesse caso aí eu posso inverter a ordem.
Mas no geral, a parede ela é colocada depois do piso. Isso é até um detalhe importante. Quando você está projetando em Revit, você já está imaginando como que isso vai ser construído, né? Você não projeta aquilo que você não sabe como que constrói. Então, Revit não é para fazer desenho. Revit não é para brincar como se eu estivesse brincando de Minecraft. Revit é para projetar. Então, quando você está projetando, você imagina como que vai ficar na obra em si. E nesse caso aqui, eu imagino que no momento que eu estou construindo o nosso projeto, primeiro eu faço o piso e depois levanto as paredes. E nesse caso aqui, eu estou imaginando vou voltar aqui para a imagem, né? Nesse caso aqui, estou imaginando uma situação em que primeiro faço a laje, depois levanto um núcleo da nossa parede. Depois eu faço as camadas de pré-piso, né? As camadas que vão fixar o revestimento do nosso piso, a nossa laje. Depois eu faço aqui as camadas as camadas intermediárias entre a face da nossa parede e o núcleo da nossa parede. E aí depois coloco o revestimento do piso e revestimento de parede. Então, eu imagino que ficou bem claro, porque eu dei muita informação acerca disso. Então, tá aqui nossa parede, totalmente estruturada e totalmente funcional.